isso aí, pessoal. Então, para a gente ir para a parte final dessas videoaulas nossas de radioatividade, dando sequência, então. Essa tela é muito importante, pessoal, para a gente não confundir o que vem a ser contaminar com irradiar. Então, você está vendo ali no meio uma fonte radioativa emitindo radiação. Veja bem a diferença entre contaminar e irradiar. Então, vamos lá. Olha, entenderam? Se você tem algo que entra em contato direto com aqueles isótopos daquele material que estão emitindo radiação, a gente diz que houve uma contaminação, ok? Então, por exemplo, essa contaminação pode ser direta ou pode ser, por exemplo, quando, te dar um exemplo, quando a usina nuclear de Fukushima, no Japão, explodiu devido àquele tsunami, né? É, houve a explosão de um reator nuclear. Então, pelo vento mesmo, pelo movimento do vento, isótopos radioativos, por exemplo, césio-137 e iodo-131, foram transportados pelo vento. Então, esses átomos radioativos podem ter entrado em contato, né, com pessoas lá em Fukushima, em outras regiões ali também muito próximas, tá? Então, é isso. Agora, irradiado, o que é irradiar? É quando você tem uma fonte radioativa que está emitindo radiação, mas essa radiação ela tem contato com um outro material, mas apenas a radiação. Não há contato físico com aquela fonte radioativa. Então, gente, nós dissemos que esse material está sendo irradiado. Ok? E aí a gente vai perceber que ao longo da aula que se você controla essa irradiação, né, essa irradiação controlada, seguindo normas específicas mundiais, tem vários benefícios, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, se você está transportando algo que foi irradiado, aquela coisa que você está transportando, ela não está contaminada, ela não é uma fonte de radiação. Tá claro para você? Então, a gente vai ver aqui na sequência. Um material que foi irradiado, ele não contém radioatividade. Ele não contém, ele não se torna radioativo. Ok? Então vamos lá, dando sequência. Que material radioativo emite radiação gama? Por exemplo, cobalto 60, o isótopo do cobalto 60, né? Então, por exemplo, aqui nessa imagem, você está vendo ali o cobalto 60, né? Ele está emitindo radiação gama e ali de verde um material a ser irradiado. Ele não tem contato com a fonte radioativa, ok? Gente, essa imagem é muito interessante, que ela mostra uma instalação de radiação gama. Veja bem alguns detalhes. Por exemplo, você pode ver que essa instalação é na forma de um labirinto. Por quê? Esse labirinto dificulta, se der algum problema, né, de vazamento de isótopo radioativo, vazamento da radioatividade, isso dificulta a propagação da radioatividade para fora desse ambiente. Outra coisa também que você percebe nitidamente, veja bem a espessura das paredes. Então, tem vários procedimentos de segurança envolvidos no lugar, né, numa empresa, num laboratório de pesquisa que trabalha com radioatividade. Né? Então, ali embaixo, olha, você está vendo o material, né, os tipos de materiais que estão sofrendo irradiação, a gente vai aqui explicar com mais detalhes, e ali no meio, fonte de cobalto 60 que emite radiação gama. Ok, pessoal? Bom, ali está a sala de preparo, né, das amostras, né? Muito bem. Quais são as aplicações, né, da radiação gama, né, no nosso cotidiano? Veja bem aqui, ó. Vamos lá. Objetivo, né, da radiação aqui, ó. Então, por exemplo, pessoal, se o material que você está irradiando são alimentos e frutas, qual que é o objetivo? Conservação, né, aumentando a vida útil. Né? A gente vai ver a foto de novo, mas você já pode perceber aqui nessa foto que uma cebola irradiada, ela dura muito mais tempo do que uma cebola não irradiada, tá? Por exemplo, olha que curioso, você pode agregar valor comercial a gemas transparentes. Então se você tem uma gema transparente e você quer que ela fique colorida com cores diferentes, né?
já existe domínio dessa técnica em alguns lugares do mundo, né? Aqui no Brasil também, e você pode, com isso, agregar um valor comercial àquelas gemas, utilizando radiação gama. Outra coisa também importantíssima, esterilização de produtos cirúrgicos, de materiais cirúrgicos. Sim, você pode usar radiação gama. E como a gente já disse, nenhuma dessas amostras, nenhum desses materiais, gente, ao serem irradiados, ficam contaminados, tá? E por fim, olha que importância. Quando você tem sangue e hemoderivados, você pode usar radiação gama para eliminar linfócitos T. Por quê? Porque os linfócitos T estão envolvidos com rejeição daquele material, ok? Tudo bem? São as aplicações positivas, né? Sem contar, né, gente, a aplicação da radioatividade no tratamento de câncer, de tumores malignos, né? Ok? Bom, continuando então, pessoal. Aqui, ó. Aqui, como eu mostrei, é um zoom daquela foto anterior, né? Cebolas após 15 dias irradiadas, né? Isso foi mostrado na Expo Ciência de 2004, que aconteceu em Cuiabá. Ali você tem duas cebolas que foram irradiadas, né? E 15 dias depois, elas estavam assim, comparando com outras duas cebolas que não foram irradiadas, ok? Bom, nós já vimos também que esse símbolo aqui identifica alimentos irradiados. É um símbolo internacional. Muito bem, gente. Finalmente, galera, a gente vai ver agora, de uma maneira também superficial, mas mesmo sendo superficial, ela é importante, a gente vai ver como é que funciona um reator nuclear. E esse reator nuclear que vai ser mostrado aqui, ele é um tipo, é o PWR, que é um reator que usa água pressurizada. Porque existe um outro tipo de reator, por exemplo, chamado BWR, que é um reator que usa vapor de água, tá? A água vapor que vai movimentar uma turbina. Mas aqui também vai ter um vapor de água que vai movimentar uma turbina, tá? Mas a gente vai ver que tem uma diferença. Se você quiser se aprofundar nisso, gente, existem várias fontes de consulta aqui mesmo no canal do YouTube, ou em sites, ou em livros, tá? Eu vou mostrar um tipo de reator, que é o PWR, né? Que é o reator a água pressurizada. Tudo bem aí? Então vamos lá. Você está vendo ali à esquerda um vaso de pressão, né? Ali dentro tem o elemento combustível contendo urânio enriquecido no isótopo 235, que a gente já falou muito sobre isso. É o urânio 235, que é o urânio físsil. Bom, você pode perceber que ali dentro tem uma água, né? Então ali tem uma água líquida. E aí você já deve estar imaginando o seguinte, mas professor, deixa eu só pensar uma coisa aqui. A energia liberada pelo urânio 235 que está ali dentro, né? A energia liberada é suficiente para fazer a água líquida virar vapor. Sim, pessoal. Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso. Olha lá. Então, agora, eu vou me posicionar aqui em cima, né? Para facilitar. Agora, nós vamos explicar um pouquinho melhor, tá ok? Então, vamos lá? Ó, então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Tudo bem aí? Você está vendo ali à esquerda, né, a fissão nuclear do urânio, liberando uma quantidade de calor, que é uma loucura, né? E aí, você está notando que ali dentro, como a gente já havia comentado, tem água. Mas por que essa água não está virando vapor? Porque tem um pressurizador ali, gente. A pressão aplicada sobre a água é tão grande que ela atinge em torno de 320 graus Celsius. Pra você ter uma ideia, a temperatura da água ali dentro, né, que dentro ali do circuito primário, a temperatura é em torno de 330 a 320. Mas mesmo assim, você continua tendo água líquida, ok? Devido à pressão que está ali dentro. Tá, o importante é o seguinte, que essa água líquida, quando ela passa ali à direita, tá vendo? Aí sim. Então, o que, que a gente está vendo ali? Tem uma outra água líquida, então me acompanha aqui, tem uma outra água líquida que já chama, que está presente no circuito secundário. Você pode notar, né, que, olha lá, essa água líquida do circuito secundário, ela não tem contato com o circuito primário, ou seja, ela não tem contato com o urânio 235. A água do circuito secundário, ela não entra em contato com o urânio 235. É só aquela água do circuito primário que está ali dentro, mas está fechado. E ela está na forma líquida. Então vamos lá.
Essa água do circuito secundário, ela está na forma líquida. Quando ela entra em contato com aquele calor liberado por aquela água ali do circuito primário, troca calor, né, gente? Há uma troca de calor, aquece a água líquida, e essa água líquida, aí sim, aí ela vaporiza. Agora sim. Então agora nós temos ali um vapor de água numa temperatura altíssima. Esse vapor, por sua vez, vai, né, devido ao seu, né, movimento, né, e a sua temperatura vai, vai ser suficiente para girar turbinas, e essas turbinas estão, né, ligadas a geradores, então há uma conversão. Vamos pensar aqui. A energia nuclear, né, é convertida em energia térmica. A energia térmica, né, faz girar uma turbina, né, e essa turbina, né, a energia gerada ali é convertida em energia elétrica. E esse gerador, né, converte ali para energia elétrica que é distribuída para uma população, para o campo, enfim, é isso aí. Para a gente terminar aqui, gente, você deve estar se perguntando, Manel, mas aquela água do circuito secundário, ou seja, aquela água que vai absorver calor do circuito primário e vai vaporizar, girar a turbina, fazendo, né, transformando aquela energia nuclear em energia térmica, e energia térmica sendo convertida em elétrica e sendo transferida, né, para o nosso uso, da onde que vem essa água do circuito secundário? Gente, essa água do circuito secundário, veja lá, ela também ela fica num recipiente, né? Fica num sistema fechado, né? Mas aí agora a gente vai ver um detalhe. Para que você não use quantidades exorbitantes de água, né? O que acontece? Aquele vapor que já girou a turbina, né? Aquele vapor vai ser resfriado. Olha lá, um circuito terciário de água. Então, por exemplo, só para ficar pé no chão, usina nuclear, a nossa usina nuclear aqui do Brasil, Angra 1 e Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2, ambas, né, uma ao lado da outra. Já existe a Angra 3 também. Lá na cidade de Angra dos Reis, ali tem um mar, né, gente? Então, aquela água do circuito terciário é retirada ali do mar. Para quê? Porque essa água retirada do mar e ela entra naquele circuito terciário e a temperatura dela é muito mais baixa do que a temperatura do vapor, entenderam? O vapor, então, cede calor para aquela água do circuito terciário, você percebe que não há contato, né? E ao ceder calor para a água do circuito terciário, esse vapor condensa, ou seja, vira líquido, e ele volta, né, ali naquele circuito secundário a fazer o que essa água faz. Ela vira líquido, de novo, ela é aquecida pelo circuito primário, pela energia liberada pela fissão nuclear, vai virar vapor e assim sucessivamente. Vamos pensar aqui num pequeno problema. Se não houver controle adequado disso, caso a água retorne, né, para a fonte dela, eu estou dizendo a água do circuito terciário, ou seja, vamos pensar em Angra dos Reis. Se essa água que é retirada do mar, mas ela volta, você pode perceber, ela não pode ser, ela não pode voltar diretamente para o mar. Ela tem que ser tratada primeiro para a temperatura dela diminuir. Concordam, pessoal? Então, na verdade, eles não devolvem a água do circuito terciário para o mar diretamente. Essa água tem que ser tratada de tal maneira que a temperatura dela diminua para poder voltar para o mar. Por um motivo simples. Se você jogar uma água quente na água do mar, né, não tem que ser na água do mar, gente, em qualquer fonte de água, com a temperatura mais alta, o que acontece? Acontece que o ar tem oxigênio, o oxigênio que fica solúvel dentro da água, que a gente chama de oxigênio dissolvido, ele vai diminuir, né? Porque quando se aquece um líquido, a tendência do ar que está dissolvido nele é escapar. Então você não pode devolver uma água aquecida, por exemplo, aqui para o mar, porque isso ia matar ia matar peixe, planta, né, fitoplâncton e aquela comunidade aquática ali, né, de seres vivos. Porque com o aquecimento, né, diminui a solubilidade do oxigênio na água. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Então, né, essa é uma ideia de como é que funciona um reator
PWR, ok? Tudo bem? Bom, gente, aqui está uma foto, né? Como eu havia comentado, aqui está uma foto das usinas nucleares, né? De Angra. Ali à direita é a Angra 1, ela é de origem americana. Ao lado dela, Angra 2, que é de origem alemã, e já tem também a usina nuclear, né? De Angra 3. Ok, pessoal? Bom, então é isso aí. E aí, né, para a gente entender bem aqui, né, é claro que a energia nuclear é muito importante, os reatores nucleares são importantes, mas para você ter uma ideia da segurança dos reatores, veja bem, ali no número 1 você tem o combustível, que são aquelas pastilhas, né, de dióxido de urânio. Né? Depois, você tem um revestimento, que é uma liga chamada zircaloy de 2 milímetros. O vaso do reator, né, que é feito de aço, 20 centímetros. A blindagem vem em seguida, que é um concreto de 100 centímetros, e tem uma contenção primária, que é aço de 2 centímetros. Tem o próprio prédio da contenção, que é feito com concreto de 60 centímetros. Além de tudo, né, existe uma zona de exclusão, que é de 1 quilômetro, né, que só as pessoas que podem entrar ali, né, de 1 quilômetro que pode entrar, né, ninguém desautorizado pode entrar ali. E tem também um plano de emergência, né, um planejamento de emergência que cobre distâncias de até 10 quilômetros em torno da usina nuclear. Ok, pessoal? Então, se há uma usina nuclear, tem todo um procedimento técnico que já é bem trabalhado sobre isso. É claro que sempre pode ter algum problema, né? Bom, quais as vantagens da energia nuclear, pessoal? Então, a gente vai agora fazer uma coisa muito interessante, que é comparar de uma maneira bem pragmática, bem rápida, quais são as vantagens da energia nuclear. Mas primeiro, a gente vai mostrar a prós e contras das outras energias e, finalmente, comentar sobre a energia nuclear. Vamos lá, então? Ó, comparando com os combustíveis fósseis, ok? Petróleo, né? Gás natural, carvão, combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis pelo aquecimento global. Né? A queima de qualquer combustível fóssil produz CO2, que contribui para o aumento do efeito estufa. Produzem também os combustíveis fósseis, após a sua queima, óxidos de enxofre e de nitrogênio, não somente CO2. E esses óxidos contribuem para a chuva ácida. Durante a sua extração e transporte, né, durante a extração dos combustíveis fósseis e transporte, poluem rios, mares e oceanos. Possuem uma mineração difícil e perigosa. Acidentes em minas de carvão, por exemplo, são comuns e muitas vezes fatais. E a faixa de mineração destrói grandes áreas da paisagem, né, gente? É degradante, né? Grande parte das reservas internacionais de petróleo e gás, né, essa grande parte está em países instáveis politicamente, como no Oriente Médio. Aqui sem entrar em detalhes, tá, gente? Não há aqui nenhuma tendência nossa de criticar isso. Isso é só um comentário, né? Não cabe a nós aqui na nossa videoaula entrar nesses detalhes mais políticos, socioeconômicos. E são não renováveis, né? Isso aqui é importantíssimo, né, gente? Ou seja, suas reservas fatalmente irão desaparecer. Bom, comparando com as hidrelétricas, elas inundam áreas muito extensas, né, pessoal? De produção de alimentos e de florestas. Alteram fortemente o ambiente e, com isso, prejudicam muitas espécies de seres vivos. Por exemplo, interferem na migração e reprodução de peixes, né? Altera o funcionamento de rios, né? Você imagina, você tinha um rio, aí você fez ali, né, né, você teve que fazer uma represa. Você imagina o impacto do fluxo da água antes e depois da represa? Claro que é influência, né? Alteram a paisagem das margens pela indução de atividades humanas ligadas à presença de reservatórios. Geram resíduos nas atividades de manutenção dos equipamentos. Boa parte das florestas que são inundadas, concordam? Se decompõem, produzindo metano, um gás que contribui para o efeito estufa. Por quê? Porque na medida que aquele material orgânico fica ali dentro daquela represa, ali há uma decomposição predominantemente anaeróbia.
E a decomposição anaeróbia produz principalmente metano, que também é um gás de efeito estufa, pior ainda do que o CO2, né? Bom, o represamento do rio diminui o nível de água abaixo da represa, como a gente comentou agora mesmo, né? Com isso, desabriga pessoas e animais que viviam ali daquele ecossistema, né? Provoca salinização da água no caso do semiárido. A inundação danifica sítios arqueológicos, né? Muito importante isso também. Indisponibiliza terras férteis, provoca pequenos tremores de terra devido àquele acúmulo de água, né? E as acomodações do terreno. A represa interfere na piracema, né, gente? Que é aquele fenômeno que o peixe ele sobe o rio, né, para poder se reproduzir. Provoca alterações climáticas que irão comprometer a fauna e flora que não se adaptarão a essas mudanças radicais. Provoca doenças e impede o crescimento da população ribeirinha, atrapalhando a vida das pessoas. Concorda? Existe uma população grande que vive ali daquele entorno, né? Que não, a gente não pode descartar esse impacto social, ambiental importantíssimo, né? Muito bem, comparando com a energia eólica, então nós estamos fazendo aqui um paralelo de vários tipos de energia. A energia eólica, gente, é energia retirada do vento, do movimento do vento, né? Do movimento do ar, né? Que é o vento. A energia eólica ela é intermitente, ou seja, nem sempre o vento sopra quando a eletricidade é necessária. Provoca um impacto visual considerável, principalmente para os moradores em redor, gerando uma grande modificação na paisagem, né? Provoca um impacto sobre as aves do local, principalmente pelo choque destas nas pás, além de efeitos desconhecidos sobre a modificação dos seus comportamentos habituais de migração. E a energia eólica produz uma severa poluição sonora. O som do vento bate nas pás, produzindo um ruído constante de 43 decibéis. As habitações mais próximas deverão estar, no mínimo, a 200 metros de distância. Tá, gente? Galera, lembrando que existem vantagens de cada tipo de energia e nós estamos aqui vendo algumas desvantagens, tá? A energia solar, por exemplo, depende do clima, né? Então depende de chuvas, da presença da chuva, da neve. E à noite não existe produção alguma, o que obriga a existência de meios de armazenamento de energia. A energia solar precisa ser armazenada. Sofre quedas bruscas de produção durante os meses de inverno, devido à menor indisponibilidade diária de energia solar, né, gente? É a taxa de insolação ali. É pouco viável em locais de latitudes médias e altas, por exemplo, Finlândia, Islândia, Nova Zelândia, sul da Argentina, Chile, além de locais com frequente cobertura de neves, né? De nuvens, perdão, cobertura de nuvens, né? Porque a insolação diminui. Exemplo, São Paulo, Londres. Apresenta formas de armazenamento da energia solar pouco eficientes quando comparadas a outros combustíveis, como os fósseis, por exemplo. E, finalmente, utiliza painéis que têm baixo rendimento em torno de apenas 25%. Né, gente? E demanda também, né, regiões muito grandes, né, porque esses painéis solares, para que a eficiência seja, vamos dizer assim, atraente, tem que usar uma área muito grande, ok? Lembrando, claro que existem vantagens. Por sua vez, a energia nuclear, para a gente finalizar, não contribui para o aquecimento global, já que não libera CO2. Mas eu queria lembrá-lo que não existe nada grátis. Tem que lembrar que para a produção do urânio 235, para a construção da usina, né, gente, o procedimento técnico, industrial, científico, ele certamente usa procedimentos que envolvem, né, liberação de CO2. Entende o que eu estou falando? A usina nuclear, para ser construída, certamente vai ter degradação ambiental. O procedimento para obtenção do urânio 235 também envolve artefatos, construção de aparelhos e artefatos que vão também gerar CO2. Nós estamos dizendo que, no momento que o urânio 235 libera energia, não se produz CO2. Tá claro? Muito bem. Continuando. A energia nuclear não polui o ar com gases de enxofre e nitrogênio, portanto não provoca chuva ácida, material particulado.
não utiliza grandes áreas de terreno, que é o caso da energia solar. A central requer pequenos espaços para sua instalação, comparativamente. Não depende da sazonalidade climática, ou seja, se está chovendo, não está chovendo, se está ventando, não está ventando, né? Nós estamos no inverno, no verão, no outono, né? Produz pouco ou quase nenhum impacto sobre a biosfera. Possui grande disponibilidade de combustível. Sim, gente, o nosso planeta, ele tem muito urânio, ele tem urânio suficiente. É claro que a tecnologia de enriquecimento de urânio é uma tecnologia que apenas alguns países no mundo têm essa tecnologia, dominam. É a fonte mais concentrada de geração de energia. É o que libera mais energia para aquela mesma massa, ok? Gera uma quantidade de resíduos radioativos extremamente pequena e compacta, mas é importante. Esse resíduo radioativo, esse lixo radioativo é importante, mas comparativamente é pequena e compacta. Possui uma tecnologia de processo que já é bastante conhecida, sem dúvida, a fissão nuclear. Como a gente já comentou, a fusão nuclear, gente, já tem aí um andamento dessa técnica, né? Cada vez mais existem lugares no mundo que estão tentando dominar a fusão nuclear. Apresenta risco de transporte de combustível significativamente menor quando comparado ao transporte de gás, por exemplo, ou ao óleo das usinas termoelétricas, né, que queimam esses combustíveis. Não necessita de armazenamento de energia produzida em baterias. Porém, fica esse porém aí da questão do lixo nuclear, da questão, às vezes, das catástrofes que já aconteceram, né? Então, é isso. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, espero que vocês tenham gostado das videoaulas, né? Um abraço e tudo de bom para vocês. Valeu!